Imagine um xadrez na sua frente com alguns buracos, né, que entram claridade. E nesses pontos que sobraram, eu percebo a luz. Uma em cada 10.000 pessoas pode desenvolver Stargardt, uma doença rara que vai aos poucos tirando a capacidade de distinguir algumas cores e de enxergar tudo que está bem à frente dos olhos. Se eu olhar com a minha central, eu não vejo se você está olhando para mim, eu estou vendo um buraco. Teve uma vez que eu fui pro ponto de ônibus, aí tinha uma senhorinha, aí eu fui perguntar pra senhorinha, eu falei, senhora, você pode me ajudar? Preciso pegar o ônibus lá, ela falou, ai, tão bonitinho, você não sabe ler. A visão central vai se perdendo, mas os portadores de Stargardt continuam enxergando o que está no campo visual periférico. No meio do caminho entre a visão normal e a cegueira completa, o que resta ao paciente muitas vezes é a dificuldade de se adaptar a essa deficiência e também de fazer com que os outros entendam a doença. Tchau. Muitas vezes você recebe nãos na vida, você tem a impressão de que você não vai conseguir fazer certas coisas por causa das limitações visuais, né? A doença de Stargardt ainda não tem cura nem tratamento. Meu nome completo é Carla Fabiana Dutra Elias, tenho 31 anos, sou editora de vídeo, a gente está no Sesc TV, no momento estou morando na Moca, que é aqui do lado, de casa até o trabalho, geralmente faço isso em 25, meia hora, andando. Oi! É hora de chegar? Começo a trabalhar às 8 horas, ligo equipamento, aí começa a editar. Carla começou a sentir dificuldade para ler aos 10 anos de idade e, na adolescência, passou a ter problema para distinguir cores. Ela consultou vários médicos e testou diferentes óculos sem resultado. Apaixonada por cinema, Carla fez cursos de edição de imagem e depois faculdade de rádio e TV, apesar de todas as dificuldades com a visão. Eu sou fascinada por Hitchcock, assim, desde criança. Então, estudei os filmes dele, aí percebi a parte da montagem, isso sempre me fascinou, assim. Você pode contar a mesma história de maneiras diferentes, mudando a posição da cena. Isso sempre me fascinou, assim. Falei, eu vou fazer isso quando eu crescer. Aí, tô fazendo. Cartas de amor? O que é carta de amor? Dança. Dança. Quando que vai o dança pro ar? O dança não tá pronto. Então tá, beijo. Tchau. Acho que quanto mais a gente vive o problema, mais ele cresce. Então, eu abstraí, assim. Hoje o meu problema faz parte de mim, tipo, eu me adapto. O que dá pra fazer eu faço, o que não dá pra fazer peço ajuda. Às vezes me vê usando o computador, tipo, você não usa óculos, você não acende a luz, por que você não procurou um oftalmologista? Não, eu já procurei, tipo, você é cega, falei, sou. Eu uso um software que é um zoom e ele é totalmente configurável, tanto o tamanho do zoom quanto o tamanho da tela, proximidade, atalho, luminosidade, brilho. Você pode configurar de acordo com a sua necessidade. Mais de 15 anos depois do surgimento dos primeiros sintomas, quando tinha 26, Carla descobriu, enfim, o diagnóstico correto da doença. Procurei esse oftalmologista, que era um especialista em retina, e aí ele me pediu um exame, que é de contraste, e nesse exame ele constatou que tinha uma falha na minha mácula, que é atrás do olho, que é onde forma a imagem. Aí ele falou, você tem Stargardt, que é uma doença, uma degeneração macular.
Aí eu perguntei, falei, leva cegueira? Ele falou, não leva cegueira. Mas cada vez mais você vai perdendo a sensibilidade dos detalhes. Então pode ser que chegue uma hora que você só veja vultos. O oftalmologista alemão Karl Stargardt descreveu a doença em 1909, mas o gene que causa a lesão só foi descoberto em 1997. A doutora Juliana Salum, oftalmologista e geneticista da Universidade Federal de São Paulo, é uma das especialistas que vem pesquisando alternativas de tratamento. A retina é a parte interna do globo. A mácula é o centro da retina, né? Então, se eu olho de frente para você, a sua imagem está projetada exatamente na minha mácula. E foi nesse lugar que o Dr. Stargardt percebeu a alteração, o defeito na visão central do paciente. Foto Aqui foi quando nós descobrimos anos, né? que ela estava com Stargardt. É uma foto que nós fomos para o Rio de Janeiro com indicação de um médico, né, que ele fazia telelupas, esse tipo de aparelhos, né, visuais para melhora da visão, né. Na primeira consulta de oftalmologia, já tivemos o diagnóstico de Stargardt e aí começamos a correr atrás e fomos para os oftalmologistas que iam indicando, fomos para Campinas, fomos para o Rio. Para nós, o diagnóstico foi uma surpresa, assim, porque nós também não sabíamos, não conhecíamos nada. Então foi primeiro uma surpresa, uma espécie de revolta, né? Por que nós? Por que com a minha filha? Justo com a minha filha, né? A aceitação demorou muito. Eu comecei a aceitar após os 20 anos, 25 anos, que eu tinha uma doença visual, né, que acabava perdendo a visão. Para mim, eu fui pensando de uma forma assim, eu fui vivendo cada dia e tudo que eu conseguia fazer, eu fui fazendo. Os sintomas nessa doença são baixa de visão, tá? Mesmo a visão corrigida, quer dizer, mesmo com óculos a visão se mantém baixa. A fotofobia, a pessoa em geral prefere um ambiente com uma luz moderada. Alteração de capacidade de discernimento de cores são as alterações principais. Ela consegue enxergar coisas ao lado, ela consegue andar, mas de repente ela não enxerga uma coisinha pequena. E aí as professoras falam, não, mas então põe o óculos. Mas nem o óculos resolve aquela situação. Isso provoca muita incompreensão por volta das pessoas que estão junto do paciente, né, na escola, de como aquela pessoa enxerga. Lúcia Helena Flório sofre com as mesmas limitações de visão da Carla. E também escolheu uma profissão essencialmente visual. Ela se formou em arquitetura e trabalha em casa na zona sul de São Paulo. Tudo fala aqui, viu? O computador fala, relógio fala. A primeira professora que me deu aula de desenho técnico, a minha mãe quis conversar com ela, conversou com alguns professores no início, né? Porque eu não tinha o hábito de me abrir. E a professora, fui tirar uma dúvida com ela, tudo, e ela começou a conversar comigo e me falou, ela teve um pensamento alto na minha frente, assim, mas como é que ela vai conseguir? E eu fui fazendo. Compramos uma prancheta, colocamos no meu quarto, aqui nessa foto, inclusive, eu tô na prancheta. Isso aqui é tamanho A0. O trabalho de conclusão de curso da Lúcia foi o projeto de um hotel que levou 1 ano para ser elaborado. Aqui é a perspectiva do hotel. Então, é uma torre de 35 andares. Então, esse projeto de uma edificação com tanto detalhamento, com tanta estrutura, foi um marco na minha vida, realmente, porque o sentimento é de você ver que você é capaz, né? Muitas vezes você recebe nãos na vida, você tem a impressão de que você não vai conseguir fazer certas coisas por causa das limitações. E nessa oportunidade eu tive essa impressão que eu pude fazer, que eu sou capaz de fazer um projeto grande. Andar pelos corredores e salões do Anhembi sem se perder é uma tarefa difícil.
mas que Hércia cumpre diariamente mesmo sem enxergar quase nada. Os caminhos ela sabe de cor porque começou a trabalhar nesse lugar há 40 anos, quando ainda enxergava. Hércia Maria Alves é uma exceção entre os portadores de Stargardt, que acabou evoluindo para a cegueira quase completa. Aqui é o Parque Anhembi, aqui é um complexo onde temos o Palácio das Convenções, o Sambódromo, o Pavilhão de Exposições. O meu departamento é Marketing e Vendas. Eu, especificamente, sou da área de vendas. Nós locamos os espaços onde acontecem os eventos. São Paulo Turismo, boa tarde. Oi, tudo. Que sala que é? Eu vou pedir para abrir, tá bom? Tchau. Comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui na São Paulo Turismo. Na época nem tinha esse nome, era Anhembi, né? Mas eu entrei como recepcionista, então o que eu fazia, a minha visão era suficiente. Eu fiz coordenação de formaturas por muitos anos. Eu ensaiava os formandos, né, quando vinham para as colações de grau. Porém, com o passar dos anos, né, a doença foi avançando e eu chegava a imaginar, né, nossa, quando eu não puder mais coordenar a formatura, o que eu vou fazer, né? Não vou fazer nada, porque eu não consigo ler, como que eu vou trabalhar em alguma coisa? Tudo bom? Muito bem. Tudo bom. Faz tempo que eu não te vejo, né? Depois que recebeu o diagnóstico, Carla foi à procura de mais informações sobre a doença. Entrou em contato com outras pessoas que também têm Stargardt e recebeu indicações de uma oftalmologista e geneticista, a doutora Juliana Salum. Como é que você passou esses últimos tempos, cara? Tá tranquila. Acho que não teve muita queda, assim, de visão, assim. Ainda tô conseguindo fazer as coisas que eu fazia, assim. Parece que sim. Eu enxergo, acho que como todo mundo enxerga, só que com um buraco no meio, assim. Uma briga de pontinhos, um monte de formiguinha no meio, assim, no meio da imagem. Mas o resto da imagem tudo igual, assim. Eu acho que é uma vida normal, assim. Eu só tenho dificuldade pra pegar parte de detalhes, por exemplo, de leitura, de formas. Mas com a periférica boa, então ainda tenho um pouco mais de referência. Mas minha visão é praticamente, acho que, diferente, mas normal. Abre bem os olhos. Aí. Continua com uma miopia bem baixinha. Ah, é? Eita. É uma pessoa que consegue andar sozinho, consegue fazer várias atividades de dia a dia sem dificuldades, mas tudo que ela precisar focar, ler, ela não vai conseguir. Na doença de Stargardt, isso ocorre por uma mutação genética, então acaba aparecendo cedo na vida. Na doença de Stargardt, uma alteração genética provoca interrupção na produção de um complexo proteico importante para a visão. Ele media o transporte de retinóides necessários para a reação visual. E quando isso não acontece, uma substância chamada lipofuscina se acumula na retina, provoca a morte de células fotorreceptoras e isso acaba levando à perda progressiva da visão central. Consegue ver aqui? NCKZO. Isso. Pode aproximar se for mais fácil para você. KNCKDNR NVDOK. Tá. Com bastante esforço vai indo, né? Deu teste. Carla aguardará a análise do resultado de um teste genético. Mesmo, e aqui é uma variação polimórfica, que é uma variação populacional. Acho que quando tiver um resultado que funcione, a senhora vai falar pra gente, né? Então eu não fico muito preocupada, assim, do que se tá, se não tá. Acho que eles estão caminhando, estão pesquisando pra isso, assim. Então, o que resta é esperar. A gente tem que aceitar. Aconteceu, tipo,
não adianta ficar revoltada, que acho que não vai mudar isso. Então, acho que a gente tem que viver e se adaptar conforme dá, assim. Todas as pessoas que têm uma deficiência têm um impacto muito forte de sofrimento, em que ela vai ter que encontrar meios para a superação. Então, você imagina pessoas que te cumprimentam, pessoas que esperam de você uma reação normal, uma reação visual normal, né? E ela não consegue dar conta. As pessoas podem até julgar a gente antipática porque não cumprimentou, porque a menos de 1 metro de distância você até vê uma pessoa, consegue identificar quem é. Mas passando de 1 metro você já não percebe muito quem está passando, né? Junto com o diagnóstico de Stargardt, Lúcia recebeu dos médicos a notícia de que ainda não existe cura para a doença. Mas ela nunca desistiu de procurar tratamento. Por enquanto, a internet é a ferramenta para se unir a outros pacientes na busca de respostas. Pesquisa, tecnologia e recursos. Participo de um grupo que tem muitas pessoas com a doença e agora ficou muito mais forte. São os meus grupos aqui, o grupo do Stargardt entre eu, o Roberto e o César, que são meus amigos que estão fazendo o site comigo. Então aqui tem as mensagens, ó. Mensagem de voz de Roberto. Normalmente a gente se comunica por mensagem de voz, que é mais fácil. Mensagem de voz de Roberto Camargo. Então aqui depois eu dou uma olhadinha nos e-mails que nós mandamos. Na vida profissional vai haver adaptação, na vida pessoal e particularmente também a questão relacional. Então são pessoas que têm que reconstruir a sua identidade enquanto pessoas com uma deficiência visual, de forma a ter uma vida o mais normal possível e quanto mais conhecerem as suas limitações e principalmente as possibilidades. Essa é a cara do site. Então aqui a gente tem, no home, a gente colocou a doença de Stargardt, porque é a explicação, né, sobre a doença, a definição dela, né? A gente conta as bobagens que a gente faz, de pegar comida errada no restaurante, né, no restaurante por quilo. Tem um amigo que falou que beija muito poste, então a gente dá risada, né? Um confunde uma pessoa com outra, vira motivo de diversão, né? A gente troca muito essas bobagens que a gente faz, né? A gente indica um caminho errado para nossa casa. É engraçado também, tem a parte engraçada, né? A perda da visão também afetou uma das atividades que Hércia mais gostava de fazer: participar de corridas de rua. O Stargardt, você perde primeiro a visão central. Como eu me locomovia bem, era bem complicado, porque eu andava para lá e para cá, eu corria, eu praticava esporte no colégio. Porém, de vez em quando eu trombava com algumas coisas, eu não conseguia ler. Se você passasse uma distância, eu não conseguia te identificar a pessoa. É bem variável a evolução. Tem pessoas que ficam bem pouco alteradas. E em casos muito raros, uma mutação nesse gene também pode causar casos que a gente chama de distrofia de cones e bastonetes, que é uma situação mais grave, onde a dificuldade visual pode se estender para questões de caminhar, questões de campo, onde você tem comprometimento mais lateral também, tá? Mas essa é a exceção. Em geral, a questão ela é central mesmo. Imagine um xadrez na sua frente com alguns buracos, né, que entram claridade. E nesses pontos que sobraram, eu percebo a luz. Carla, Hércia e Lúcia têm Stargardt, uma doença rara que causa a perda progressiva da visão e não tem cura. Sem saber ao certo como a doença vai evoluir, as pessoas com Stargardt vivem entre a esperança de um tratamento e a adaptação à deficiência. Às vezes estou na rua, tá vindo um carro. Se eu olhar com a minha visão central, o carro não existe. Ele some. Só se eu olhar com a periférica, eu sei que tem um carro vindo, passando. Por isso que eu tomo cuidado para olhar na rua. Se eu olho 3, 4 vezes, que eu tenho que ver se tem carro mesmo, sempre com a periférica, tá vindo. Aí eu vou.
Eu fui tendo a perda gradual. E hoje eu sei que minha visão é pior porque eu comparo o que eu fazia antes e o que eu não faço mais. Minha mãe ficou um pouco meio desesperada, assim, me comprou Santinho, Santa Luzia. Mas depois passou, assim, porque todo mundo vê que eu me viro super bem, assim, com minhas limitações, mas eu me viro, assim, não tem problema. No Laboratório Bioquímica Molecular da Universidade Federal de São Paulo, a doutora Juliana Salum coordena o projeto de sequenciamento genético que está ajudando na busca de um tratamento para o Stargardt. A doença de Stargardt ela é causada por uma mutação no gene ABCA4. Você tem um gene que codifica uma proteína, aquilo lá está mutado, né? Tem um erro, e a pessoa recebe aquele erro dos pais e isso gera um desgaste mais precoce da retina. Isso serve bastante para a gente avançar no conhecimento da doença, do funcionamento da retina, entender por que esse gene ABCA4 não está funcionando adequadamente e começar a propor questões de tratamento. Quando eu era criança mesmo, eu fui para a escola normal, e quando eu estava lá com os meus 10 anos, 11 anos, que eu estava no primário, a gente começou a perceber que eu tinha alguma dificuldade para ler, punha o livro muito próximo. Era bem complicado porque não se tinha, né, conhecimento das doenças degenerativas da retina. Aí, com o passar do tempo, isso foi aumentando, né? Eu acho que o meu Stargardt foi até que bondoso comigo, porque, bem ou mal, eu estudei, tive muitas dificuldades, porque eu estava perdendo a visão central. Torço imensamente para essas pesquisas caminharem. Não sei se para mim vai dar tempo, né? Porque eu já não sou tão novinha. Mas para esses jovens que estão aí, que estão vindo, que estão nascendo, que eles não passem por tudo isso, né, que a gente tem. E a readaptação, eu acho que é muito difícil. Não vejo sua mão. Tá, tô percebendo que você está desviando um pouquinho a visão, você está usando a visão periférica. Lúcia é paciente da doutora Juliana. Hoje, ela volta ao consultório para exames de rotina. Eu queria saber se você consegue perceber algum número aqui dentro. Não. Quando a gente quer reabilitar uma pessoa que tem doença de Stargardt, você quer trabalhar, você amplia os tipos, você aumenta o contraste, você tenta trabalhar com cores que contrastem bastante para ela poder enxergar melhor. Assim como Carla, Lúcia aguarda a análise dos testes genéticos que fez em 2013. Dependendo do resultado, ela poderá participar de uma pesquisa clínica para o desenvolvimento de uma terapia gênica para o Stargardt. Então aqui, esse é o resultado do teu teste genético, que a gente percebe 4 alterações no gene ABCA4, tá? Mas para ter o problema, a gente tem que identificar a segunda mutação. Então, esse aí vai ser a próxima etapa. Para participar de uma pesquisa clínica, né, um clinical trial, o normal dessa área é não ter essa parte amarelada. Juliana Salum colabora em 2 linhas de pesquisa de tratamento. Uma com células-tronco, usadas para repovoar a região lesionada da retina. E outra com terapia gênica, onde um vírus levaria para dentro do olho do paciente o gene corrigido. Esse vetor viral vai infectar as células e, com o passar do tempo, ela voltaria a produzir a proteína que está faltando. Qual a minha chance de fazer a terapia gênica? Porque então, eu preciso ter ainda claro, a gente precisa terminar essa análise para entender o que realmente é mutação, o que é polimorfismo. Então eu tenho que ter certeza que o ABCA4 é o responsável pelo seu quadro clínico. E a gente ainda está trabalhando para ter esse resultado claro, para a gente ver se isso pode ser uma perspectiva futura. O clinical trial já está acontecendo, já tem as primeiras pessoas que fizeram a cirurgia, mas ainda está bem cedo. Eu acho que são boas perspectivas, mas ainda não é uma situação que eu te fale, não, vamos fazer amanhã. Que eu sei que é o que você quer. Né? Eu quero. Fermentado.
tem algumas distâncias de alguns preços e até mesmo as cores das etiquetas que eu tenho muita dificuldade de enxergar. E muitas vezes também acontece do próprio rótulo que eu não enxergo, de ver se o leite é desnatado ou integral. Eu tenho uma certa dificuldade quando o rótulo é muito colorido. Café da manhã, preciso do pão integral, 14 de maio, validade. Desde que se separou, Carla passou a morar sozinha e se adaptou para ser independente. Ela cozinha, arruma a casa e faz as compras. Apesar de ter Stargard, ela ainda consegue enxergar o suficiente para saber o que está levando e o preço. Meu celular, assim, é meu segundo olho. Sem ele, acho que eu não faria metade das coisas que eu faço, assim, eu teria mais dificuldade. Não, eu já adaptei, assim, já me conformei. Só me irrita quando eu chego e falo, putz, tá quebrado, o pacote tá aberto, tá vencido. Ah, meu Deus. Aí, mas nem voltar pro mercado mais eu volto, assim, eu abstraio. Não, vambora. Oi, por favor, dá um pouquinho nas meninas que eu só vou ao toalete, tá? Tem a parte bem psicológica, que é você falar, nossa, eu não consigo mais andar sozinha, eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma bengala, de um cão-guia, ou eu tenho que ter alguém sempre colado comigo. Eu acho que a nossa independência, ela é fundamental para a vida. Eu quero ir para algum lugar sozinha, eu quero ficar quieta, num canto eu tenho que chamar alguém para ir comigo. É um conjunto de coisas que acontecem ao mesmo tempo e que te deixa muito triste, muito, agoniada. Eu não tinha muita certeza se eu queria mesmo, me readaptar e a partir daquele momento falar, não, agora eu vou ser vista com outros olhos pela sociedade. Você não quer que as pessoas olhem para você e falem, nossa, olha, coitada, não enxerga. Ninguém quer ouvir isso. A verdade é essa. Essa pessoa com deficiência, que ao mesmo tempo ela ouve falar tanto em inclusão, as diversidades e tal, ela também vive numa sociedade que prioriza o corpo, a funcionalidade desse corpo. Então o preconceito é algo muito forte em relação a deficiências em geral. Vem, pai. Já vou. Lúcia ainda tem a visão periférica, mas se desloca sozinha com bastante dificuldade. Eles não me deixam andar sozinha, tem muito medo de me deixar andar sozinha, então isso é uma coisa que eu não superei ainda, a independência. Tchau. É difícil perceber que ela tem problema. Ela anda, ela sobe degrau, ela não tem limitação, assim, ela não anda sozinha. Mas lugares que ela conhece, ela anda normalmente. Minha independência é uma questão ainda a ser resolvida, a minha família é muito super protetora também, então eu não quis, até hoje, criar conflitos familiares dentro da minha família para conseguir a minha independência. Então, aos poucos eu estou conseguindo algumas coisas. Acho que a grande questão é a diferença entre o que ela quer, entre o desejo e o que ela pode. E depois que isso é superado, vamos dizer assim, incorporado, essa nova identidade, ela brota. Ela não é uma deficiência. Ela é uma pessoa com todas as suas qualidades, defeitos e características e que ela tem uma deficiência. É um detalhe dela, não é ela. As dificuldades que a doença de Stargardt traz durante a infância e adolescência viram um novo desafio para o adulto.
Lúcia convenceu os pais e os professores que poderia se formar em arquitetura. E agora, para exercer a profissão, precisa se superar a cada dia. Oi, Lu, bom dia. Bom? Que bom vê-las. Tudo bem? Viemos ver como é que ficou o nosso projeto. Seu filhote, como você diz. No final de tudo, né? Com seus toques pessoais. Foi bem difícil conseguir me reafirmar como profissional agora. Porque um emprego é bem difícil mesmo. Eu recebi muitos nãos, né? Alguns nãos, assim, que as pessoas não compreendem, que você... É capaz. Não enxerga, mas você faz. Existe um preconceito em dar emprego para deficientes, né? Se não fosse a obrigatoriedade da lei, muita gente ainda estaria desempregada, estaria em casa, né? Lúcia decidiu trabalhar em casa, fez 2 projetos de apartamentos novos e coordenou a reforma desta residência. Tudo pensando no que o cliente deseja, né? Quando eu comecei a ficar em casa, né, trabalhar com a minha mãe me ajudando nas obras, né, a ligação ficou muito mais forte entre nós duas, principalmente, né, porque ela sempre veio suprir as minhas dificuldades, né. Fiscalizo também através do tato, né, porque às vezes precisa sentir se a parede está lisinha, se não está com problema, né? A deficiência ela vai ter fases em que vão ser vividas novas facetas, né, de inclusão no ambiente escolar, depois no trabalho, no mundo das relações. Nós tivemos dificuldade para escolher cores, né, Suzy? Porque a Suzy tem um pouquinho de problema para identificar cores e eu também pela minha dificuldade visual, né? Então, foi uma grande aventura, né? E uma vitória, porque conseguimos, né? Ela confiou muito em mim. O meu problema visual, a minha baixa visão, não teve problema para ela. Então, ela confiou na minha competência e nós fizemos até uma amizade durante todo o processo e até hoje, quando ela precisa modificar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, ela sempre me procura e eu sempre procuro atender da melhor forma. Nesse momento está tudo sendo estudado, tem muita coisa acontecendo, né? Os médicos conseguem perceber todos esses avanços, né? Mas os pacientes querem tudo para ontem, né? Então eles querem uma pílula que já melhore a doença no dia seguinte e é isso que a gente também quer, só que nós não chegamos lá, a gente está na pesquisa visando esse caminho e a gente precisa conhecer as etapas para conseguir chegar nesse tratamento que realmente melhore. Depois do trabalho e do supermercado, Carla vai à aula de inglês. Quando era criança, Carla se aproximava da lousa para enxergar o que o professor escrevia. Hoje, cola o rosto no celular. Yes, sure. What time is it? Very good. Now, in pairs, you discuss about the video, right? Okay, you can do it, okay? Eu sempre gostei de tecnologia. E nunca aceitei, assim, de ficar de mão cruzada. Eu tinha uma câmera e ficava com a câmerazinha na aula de inglês, eu dava zoom. E assim, eu tinha a lousa perto de mim, sem precisar tirar foto, que antes o celular não era, assim, muito tecnológico. Do they think about... Não, what do they think of love? Não, John? Jane? Of Jane. Ok. Tem muita dificuldade a pessoa chegar no ambiente e falar comigo. Eu não sei se a pessoa tá falando comigo, se tá falando com outra pessoa que tá do lado, ou se pra quem que ela tá olhando. Assim. Aí eu fico esperando. Então eu tento mesmo analisar o quadro todo, fazer uma foto imaginária do ambiente e saber o que cada um, por exemplo, eu sei que você tá de azul, outra pessoa tá de preto, outra pessoa tá de vermelho, então se você se aproximar, eu sei que você tá de azul, então é você. Se vier vermelho, eu não preciso olhar pra tua cara, eu sei que é outra pessoa. What does she say about the job? It's a good job. It's a good job, very good. Look, listen. A memória visual é uma ferramenta importante também para a Hércia. Nós temos uma visita hoje com uma universidade que vem para conhecer o complexo. Então a gente fará uma apresentação a eles. Depois vamos caminhar para que eles conheçam os espaços. Eles são alunos de arquitetura. Vamos para lá.
Esse é o auditório 9, né, com 284 lugares. Ele também tem o palco, tem a plataforma ali elevatória, né, tem as rampas, foi todo adaptado. Antes de você mudar de lado, esse processo dessa mudança, você quer disfarçar, você quer que as pessoas achem que você enxerga, e aí você fica usando de artifícios, entendeu? Essa fase de você chegar e falar para as pessoas, eu não enxergo, você pode fazer isso para mim, é de cada um, é no seu tempo. Todos nós passamos por isso. Quando a gente se reúne com as pessoas que têm as mesmas dificuldades, todas falam a mesma coisa. Ele era todo aberto, era mais para trás e era reto, né? A gente não tinha nem tinha cortina, hoje a gente já tem as cortinas, tudo. Aí eu fui amadurecendo, né, a ideia, eu fui vendo o quanto que um cão-guia trazia de independência, né, para os meus amigos que já tinham. E aí eu resolvi encarar mesmo, falei, não, agora eu quero. Zé Pidão, né? Para você ter um cão-guia, né, uma das primeiras coisas é você gostar de animais, de cachorro principalmente. É você saber que você está assumindo uma responsabilidade como de um filho, porque ele não fala, então você tem que observar, você tem que ver se ele está com algum problema, levar ao veterinário, tem que dar comida, tem que escovar os dentes, limpar a orelha. Tudo isso é função nossa. E aí eu fiz essa opção. Esperei numa fila aí por 4 anos, aí o Toby chegou, né? Ele é americano, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 mês passando por um treinamento com ele e agora somos inseparáveis. Ele é tudo de bom. Ele sempre quer ir de táxi. Toby is great. Não, 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 não. O Toby é meu grande companheiro hoje, né? Eu tenho o Toby há 5 anos e meio, quase. Ele caminha comigo, hoje ele que me leva para todos os lados, né? Vamos pegar o ônibus, vamos? No Brasil, foi aprovada em 2005 a lei que assegura às pessoas portadoras de deficiência visual acompanhadas de cão-guia o direito de usar meios de transporte, como o ônibus e o metrô, e também de permanecer com o animal em estabelecimentos públicos ou privados coletivos. A qualidade de vida hoje é muito melhor do que há 6 anos atrás, que eu não tinha o Toby, né? Porque antes você fica, vamos dizer, pagando mico. Eu parava na esquina para atravessar a rua, aí eu falava assim, eu acho que agora dá. Aí eu punha o pé, zup, passava um carro. Aí eu voltava. Aí não vinha carro e eu continuava parada. As pessoas que nos vêem na rua não sabem, né? Eu não tenho uma bengala, não tenho um cachorro. O metrô, Tom, vamos? O metrô. Hoje eu não tenho mais problema. Não tenho nenhum. Eu saio num lugar que eu não conheço, se eu tô perdida, alguém já me vê com o cachorro, fala, pra onde você quer ir? Você quer ajuda? Tenho minha vida normal, de lazer, saio, vou ao teatro, de vez em quando caminho, participo de corridas de rua. Não corro muito, mas participo. Depois da experiência com Toby, Hércia decidiu ajudar outras pessoas a conseguirem a mesma independência. Hoje, ela é voluntária em 2 ONGs que preparam cães para serem guias de cegos. Eu acho que se uma pessoa tem uma dificuldade, independente se for uma doença rara ou não, se ela tem uma dificuldade, eu acho que ela tem que superar isso. Ela não pode viver com essa dificuldade, para essa dificuldade. Se hoje, acho que se eu perdesse a visão, acho que eu só sentiria mesmo falta de, assistir um filme, assim.
tenho vontade, assim, tem que viajar logo porque tem que fazer uma memória interna pra quando, tipo, começar a perder mais, pelo menos eu tenho uma referência visual gravada na memória que, tipo, um dia, foi assim. E uma coisa que eu faço bastante, assim, que às vezes eu tô andando de carro, tipo, fecho o olho e começo a imaginar, tipo, agora eu vou decorando, né, as ruas, né? Agora eu tô passando, sei lá, pela Rua da Moca, a próxima esquina vai ser a Paz de Barros, aí abro o olho, tô na Paz de Barros, tô no tempo certo. Eu sempre fui muito visual. Aí aos poucos eu fui perdendo essa visão, assim, essa sensibilidade com os detalhes. E eu acho que isso não que tenha me ajudado, mas acho que meio que criou uma forma de fazer, sei lá, minha vida numa fotografia, por exemplo. Que aí, como eu vou tirando fotos mentalmente, sei o que tem, o que não tem, eu já faço isso automaticamente. Eu comprei uma bengala branca, né, para deficientes visuais, e agora eu vou começar a trilhar esse caminho, tentar me tornar independente para locomoção, principalmente, né. Sei que eu vou encontrar a selva, né, porque a redoma de vidro ainda está ao meu redor, né. Lúcia, o que te fez procurar a Fundação Dorina? Bom, eu tenho doença de Stargardt, né? E de um tempo pra cá, eu acho que o uso da bengala tem sido necessário. A bengala, no caso, ela vai ser a continuação do seu braço. Então, ela vai te ajudar a identificar o que tem, coisas que com a visão você não consegue ver. Ter a técnica da bengala é super importante. Isso vai te passar uma segurança e, claro, vai te dar uma independência, né? Pra você se locomover com segurança. Meu grande objetivo é a independência mesmo. Eu quero que ela faça esse curso de bengala, sabe? Mas eu tô assim meio com o pé atrás. A gente vai sair, ela fala, posso levar a bengala hoje? Se ela quiser, ela leva. Eu tô começando a namorar minha bengala. Aí eu falo, agora não, Lúcia, nós vamos só até ali. Outro dia a gente vai, sabe? Eu tô meio assim... Relutante. Pra mim é muito difícil, sabe? Eu tô com ela desde que ela nasceu, né? E então eu acho que isso vai ser bom para ela, essa mobilidade, né, para ela. Mas para mim principalmente, que estou dolorido diariamente, para mim é difícil. E é difícil encarar. Aos poucos a gente vai entrando em concordância, né, em acordo, e eu acho que a independência vai fluir gradativamente, realmente. Eu converso muito com eles sobre isso. Eu acho que o processo é lento, mas ele vai ser finalizado. Eu acho que impondo um pouco a minha vontade, vai ocorrendo de forma harmoniosa esse desligamento parcial, né? O processo da independência, realmente, né?